Olá, pessoal! Dando sequência aí ao nosso conteúdo, ainda falando nos fatores que influenciam na pressão de vapor, a professora vai estar falando para vocês agora sobre a natureza do líquido, que também é um fator que vai influenciar na pressão de vapor. Na natureza do líquido, nós temos a interação das moléculas, a força intermolecular, que nós aprendemos aí no primeiro ano do ensino médio. Aquela questão da ligação de hidrogênio, de polo, de polo induzido, lembram? Então, quanto maior é a ligação, quanto mais intensa for essa ligação das moléculas na superfície do líquido, maior é a interação molecular, então maior vai ser a atração entre as moléculas. E tendo uma atração molecular mais forte, significa que o meu solvente ele vai ser menos volátil. O que é ser menos volátil? Quer dizer que ele vai ter uma dificuldade maior para evaporar. Isso significa que vai ser mais difícil para ele passar do estado líquido para o estado gasoso. A superfície do líquido vai ter mais dificuldade para fazer isso, para evaporar, para passar do estado líquido para o estado gasoso. Então quer dizer que o meu solvente ele vai ter um ponto de ebulição maior. Então lembrem, quanto maior a interação intermolecular, quanto maior a atração entre as moléculas, quanto mais intensa for essa ligação entre as moléculas, maior é a temperatura de ebulição do líquido. Então ele vai ser menos volátil. Logo, se a força entre as moléculas for mais fraca, se a ligação entre as moléculas for mais fraca, se a atração entre as moléculas for mais fraca, isso quer dizer que o meu solvente ele vai ser mais volátil. O que é volatilidade mesmo, que a professora acabou de falar? É a relação que nós temos com a evaporação. A facilidade com que a substância tem para passar do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, quanto mais intensa for a atração, quanto menor for a atração entre as moléculas, quanto menos intensa for essa força entre as moléculas, mais volátil vai ser o solvente. Então, vai ser menor a temperatura de ebulição. Mais fácil o solvente vai evaporar, ok? Então, vou repetir. Quanto maior a atração entre as moléculas, menos volátil. Ser menos volátil significa que é mais difícil para evaporar. Então, maior é a temperatura de ebulição. Quanto menor for a atração entre as moléculas, mais volátil vai ser o solvente. Então, se ele é mais volátil, vai ser mais fácil para ele passar do estado líquido para o estado gasoso. Vai ser mais fácil para o solvente evaporar. Então, menor vai ser a temperatura de ebulição. Certo? Vou mostrar isso com números novamente. Lembrando que são números aleatórios que eu vou colocando para ilustrar a nossa parte conceitual, que é o mais importante aqui. Se por acaso a pressão de vapor deste solvente for de 0,4 atm, na temperatura de 40 graus Celsius. Se a temperatura aumentar, o que vai acontecer com a pressão de vapor do solvente? Vamos ver se vocês lembram do vídeo anterior? Isso aí. Se a temperatura aumentar, a pressão de vapor do solvente vai aumentar também, e a professora já explicou isso, tá? E a temperatura aumentou de novo, passou para 80. A pressão de vapor também vai aumentar. E vai ser sempre assim, professora? Nunca vai parar? Gente, só vai parar quando a pressão de vapor do solvente ficar igual à pressão atmosférica. Estou aqui numa situação com uma pressão atmosférica de 1 atm. Estão vendo ali? Pressão atmosférica de 1 atm. Aqui, ó.
A nível do mar, a pressão é de 1 atm. Então, quando que o meu líquido vai entrar em ebulição? Quando a pressão de vapor aqui ficar igual a 1 atm. Já ficou? Ainda não. Então, a temperatura vai aumentar novamente. E a pressão de vapor do líquido, do meu solvente, lembrando bem, vai aumentar. Por quê? Porque a temperatura aumentou, olha aqui, ó, passou de 80 para 100, então a pressão de vapor vai aumentar também. E vamos dizer que ela aumente para 1 atm. Olha o que nós temos aqui. Uma pressão de vapor igual à pressão atmosférica. Então, se a pressão de vapor do solvente ficou igual à pressão atmosférica, significa que esta aqui é a temperatura de ebulição. Certo? Então, olha o que vocês têm nesse exemplo. Basicamente, tudo que a professora já explicou até então. Aumenta a temperatura, aumenta a pressão de vapor do solvente. A pressão de vapor vai aumentar até chegar num valor igual à pressão atmosférica. Quando a pressão de vapor do solvente se iguala com a pressão atmosférica, significa que nós temos a temperatura de ebulição do meu solvente. Ok? Então, olhem o que nós temos aqui. 100 graus Celsius. Professora, é a água? Na verdade, a gente sabe que a água entra em ebulição a 100 graus Celsius na pressão de 1 atm. Mas lembrem que eu estou criando valores fictícios aqui, tá, gente? Não significa que a temperatura vai... Sempre que aumentar de 20 em 20, a pressão de vapor também tem que aumentar de 0,2 em 0,2. São só valores aleatórios para exemplificar melhor aquilo que eu estou colocando na teoria. Espero que vocês tenham entendido. Olha aqui ao lado. Se a pressão de vapor for de 0,6 atm e a temperatura vai ser também de 40 graus Celsius, é o mesmo solvente? Não, porque na mesma temperatura a pressão de vapor inicial é diferente. Então, eu não estou falando do mesmo solvente. Certo? Até então, a gente falava do solvente universal, que é a água. Agora, em alguns exercícios, irão aparecer outros solventes, como álcool, éter, certo? Quando falarmos de soluções, que na semana que vem, ao citar os efeitos coligativos, nós vamos falar em soluções, aí eu volto a citar o solvente universal água. Mas aqui pode ser qualquer solvente. Ok? Então tá. Então não é o mesmo solvente, ó. Porque na mesma temperatura, pressão de vapor é diferente. A temperatura aumentou para 60 graus Celsius. Vamos ver se vocês vão lembrar o que vai acontecer com essa pressão de vapor. Isso aí, ela vai aumentar, porque a temperatura aumentou, a pressão de vapor aumenta também. Passou para 0,8. Repito, não quer dizer que porque a temperatura está aumentando de 20 em 20, a pressão de vapor tem que aumentar de 0,2 em 0,2, tá? E não significa que a temperatura tem que sempre aumentar de 20 em 20. Gente, isso é aleatório, tá? Tô reforçando para vocês. E essa pressão de vapor vai aumentar até quanto? Até chegar na pressão atmosférica. Então, na temperatura de 80 graus Celsius, nós vamos estar aí com a pressão de 1 atm. Olha só, pressão de 1 atm é a minha pressão atmosférica. Então, a pressão de vapor do solvente está igual à pressão atmosférica. Isso quer dizer que o meu solvente entrou em ebulição a 80 graus Celsius. Ebulição se dá no momento em que a pressão de vapor do solvente se iguala com a pressão atmosférica. Ok? Então, meu povo, aqui, ó,
Este solvente que eu vou chamar de A e este solvente que eu vou chamar de B, vimos que não é o mesmo solvente, porque na mesma temperatura eles têm pressões de vapores diferentes, tá? Aqui é 0,4, aqui é 0,6. Temperatura aumentou, pressão de vapor aumentou, até que a pressão de vapor ficasse igual à pressão atmosférica. Temperatura aumentou, pressão de vapor aumentou, até que a pressão de vapor do solvente ficasse igual à pressão atmosférica. Quando a pressão de vapor do solvente fica igual à pressão atmosférica, a temperatura de ebulição está registrada. E daí, voltando ao meu início, ao início do vídeo, qual dos dois solventes é o mais volátil? Vamos ver se vocês conseguem dizer para mim. O mais volátil é o que evapora com mais facilidade. Quem é que está evaporando com mais facilidade? O que tem a menor temperatura de ebulição. Então, o solvente B aqui está sendo o mais volátil. Por quê? Porque tem a menor temperatura de ebulição. O solvente A é o menos volátil, por quê? Porque ele tem a maior temperatura de ebulição. O mais volátil é o que tem mais facilidade para evaporar. O menos volátil é o que tem dificuldade para evaporar. Ter dificuldade para evaporar, maior temperatura de ebulição. Mais facilidade para evaporar, menor temperatura de ebulição. E daí olha qual é a outra relação que eu trago para vocês. Aquele que está sendo menos volátil é o que tem a maior temperatura de ebulição. No nosso caso aqui, está sendo o solvente A. E é o que tem a menor pressão de vapor. Olha aqui, 0,4. Enquanto que o outro é 0,6. Aquele que é mais volátil é aquele que tem a menor temperatura de ebulição. Nesse caso é o solvente B, que tem a menor temperatura de ebulição. E é o que está tendo a maior pressão de vapor. Olha aqui, 0,4 e 0,6. Viu só? Então, para encerrar esse conceito, a professora vai concluir com vocês o quê? Que a natureza do líquido, a interação intermolecular, ela tem relação também com a pressão de vapor. Aquele que tem a maior interação intermolecular é o menos volátil, é o mais difícil para evaporar, é o que tem a maior temperatura de ebulição quando comparado com o outro, é o que vai ter a menor pressão de vapor. Aquele que tem uma interação intermolecular mais fraca é mais volátil, é mais fácil para evaporar, tem aqui a menor temperatura de ebulição quando comparado com o outro, e ele vai ter a maior pressão de vapor quando comparado com o outro. Lembrem, se ele já parte com uma pressão de vapor maior, vai ser mais rápido para ele chegar na pressão atmosférica. Então, ele atinge a temperatura de ebulição antes, logo a temperatura de ebulição é menor. Se ele já tem uma pressão de vapor menor, vai ser mais difícil para chegar na pressão atmosférica, certo? Então, ele vai chegar aí com uma temperatura de ebulição maior. Gente, espero que vocês tenham compreendido. Se não compreendeu, volta no vídeo e assista toda a explicação novamente, tá bom?